Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar com você que quer se expor à Bolsa de Valores, quer investir em ações, mas não quer ter todo aquele trabalho de fazer a seleção, a escolha das ações das empresas que você quer comprar. Então você quer se expor ao mercado de ações, mas não quer ter o trabalho. Você quer simplesmente trabalhar, poupar parte do que você ganha, colocar lá e esquecer, sem ter que ter muitas preocupações. E eu acho que a forma mais segura de você fazer isso seria por meio de ETFs, que são Exchange Traded Funds, que são fundos de investimentos, na maioria das vezes passivos, em que existem regras definidas para que determinada ação entre ou saia daquele fundo. Vocês conseguem fazer isso aqui no Brasil e também conseguem fazer de maneira mais eficiente na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, os ETFs não gozam de alguns benefícios que existem, inclusive para investidores brasileiros que investem lá nos Estados Unidos. Então, aqui no Brasil, infelizmente, os ETFs eles não têm isenção de imposto de renda. Então, independentemente do valor que você comprar e vender no mês, se for uma venda com um lucro, você vai ter que pagar aí o imposto de renda. E uma outra sobre esse ganho de capital. E uma outra desvantagem que há é que os ETFs no Brasil não distribuem dividendos, ou seja, os dividendos pagos por aquelas empresas que estão dentro deste ETF, eles são utilizados para comprar novas ações e o valor vai sendo reinvestido dentro do próprio fundo. Então, no futuro, a única forma de você ter o benefício de possuir um ETF, por exemplo, no momento de sua aposentadoria, seria vendendo cota desse fundo e aí pagando imposto de renda sobre o ganho de capital que você teve, por acaso, se você tiver. Não tem isenção, ao contrário de ações no Brasil. Lá nos Estados Unidos, por isso que eu acho que seria melhor você fazer essa estratégia de investimentos nos Estados Unidos, você tem uma isenção de até 35 mil reais. Então, se você comprar e vender um ETF e tiver ganhos, e essa venda for inferior a 35 mil reais, você não precisa de pagar imposto de renda sobre ganho de capital. E uma outra vantagem é que, diferente do Brasil, nos Estados Unidos, esses fundos distribuem dividendos, ou seja, as ações daqueles fundos pagam dividendos e esses dividendos são transferidos para você. Lá nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, existe sim um imposto de renda sobre os dividendos, mas de toda forma no Brasil você acabaria pagando caso investisse por um fundo, porque você ia ter que vender as cotas daquele fundo para conseguir obter algum dinheiro. Então, de qualquer forma, você pagaria aí o imposto de renda. Pessoal, vou trazer para vocês aqui alguns exemplos de como uma pessoa que não quer ter muito trabalho, ela não quer ter muita preocupação, como ela pode investir diminuindo o risco, com maior simplificação e facilidade. Vejam aqui na tela. Pessoal, trouxe para vocês aqui então um exemplo de um ETF negociado na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, gerido pela Invesco, que é o ETF QQQ. QQQ é nada mais nada menos do que o código para negociação. Quando você quer comprar, por exemplo, ações da Ambev aqui no Brasil, você vai escrever lá o código ABEV3, por exemplo. Para comprar esse ETF, você vai digitar QQQ. E o que o ETF QQQ faz? Ele tenta seguir o índice Nasdaq 100. Esse índice, na verdade, ele tem aí as 100 maiores empresas que não são do setor financeiro listados na Bolsa Nasdaq. Lembrando que, diferente do Brasil, os Estados Unidos têm diversas bolsas de valores. E a Nasdaq concentra o maior número de empresas de tecnologia. Então, se você quer se expor de uma forma maior, mais ampla, a empresas de tecnologia e também a outras empresas que estão dentro dessa bolsa, comprando esse ETF QQQ, você está aí adquirindo as 100 maiores empresas desse índice. E uma vantagem é, por ser um ETF passivo, ele traça suas próprias regras. Então, um exemplo disso é que ele vai comprar as ações das 100 maiores empresas que não são do setor financeiro listadas na Bolsa Nasdaq. Se tem uma empresa que deixa de estar entre as 100 maiores, essa empresa simplesmente sai, o fundo vende as cotas dessa ação e compra outra empresa que é a centésima maior. Então, ele faz dessa maneira. Então, você tem uma gestão passiva, você tira as emoções e simplifica aí o seu investimento. Então, ele tem aí 100 empresas. É o segundo ETF mais negociado nos Estados Unidos, tá? Aqui a gente tem o exemplo da performance dele de 2012 a 2021 em comparação com o outro ETF e com o próprio índice. Lembrando que ele tenta seguir justamente esse índice Nasdaq 100. Então, 10 mil reais investidos antes de 2012 teriam virado aí, em 2011, para ser mais específico, teria virado aí
$61.493. E se você tivesse investido no S&P 500, então as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, você teria aí 36.756. Lembrando que rentabilidade passada não quer dizer que é a rentabilidade futura. Como a gente já falou, ele tem mais de 100 empresas na bolsa. O yield, né, o yield distribuído está em 0,5%. Lembrando que muitas dessas empresas de tecnologia não têm um hábito de distribuírem dividendos. Vocês conseguem perceber também aqui, o retorno neste ano está em 7,39%. 97,4% das empresas desse fundo são empresas nos Estados Unidos. 1,63% são empresas de Hong Kong. Um pouco mais de 0,5% da China. 0,35% na Holanda. E entre os maiores setores, 63,88% são empresas do setor de tecnologia. As outras empresas desse fundo são empresas de consumo cíclico, 21,88%, saúde, 6,20%, consumo não cíclico, quase 3,5%, do setor industrial, 2,24% e do setor de telecomunicações, 1,23%, o setor de utilities, que são aí utilidades, está em 0,86%. Ah, mas quais empresas estão dentro deste ETF QQQ? Vamos lá, as principais posições que correspondem a mais da metade do fundo são em Apple, que é a maior posição do fundo, Microsoft, Amazon, Tesla, Alphabet. Você tem aí os dois tipos de ações da Alphabet, que nada mais é do que o Google. Você tem aí o Facebook, Nvidia, PayPal, Intel. Então, você tem outras empresas, como eu disse, são 100, né? Mas mais da metade do fundo estão nessas 10 empresas aí. Depois, claro, se você quiser ter a relação completa de empresas, basta você pesquisar aí na internet e você vai conseguir. Então, assim, eu acho que se você quer, por exemplo, não quer ter preocupação, quer investir e ficar tranquilo, o ETF pode ser uma boa maneira de você fazer isso. Você não precisa de ter maiores preocupações. Não pode, né? A chance de acontecer de seu dinheiro virar zero, ela é muito pequena. Né? Teria que acontecer um apocalipse. Por quê? Porque quando a empresa vai se desvalorizando, ela vai deixando, neste caso desse ETF, de estar entre as 100 maiores. Então, atualmente, que ela vai sair desse ETF e outra empresa vai entrar. Então, a chance do seu dinheiro virar zero, acredito só se acontecer um apocalipse. E aí, se acontecer isso, a menor preocupação sua vai ser com seus investimentos. Bom, a gente já viu aí o ETF mais focado nas empresas de tecnologia, mas se você quer investir no mercado americano de maneira mais ampla, uma opção seria você investir num ETF que pegue aí as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Tem vários ETFs que fazem isso. Eu estou trazendo aqui para vocês um da Vanguard, que é uma gestora que eu gosto bastante. Eles cobram uma taxa de administração muito baixa, que é o Vanguard S&P 500 ETF. E o código de negociação dele é o VUU. Ele tem uma taxa de administração muito baixa. A taxa de administração é de 0,03%. É uma taxa super baixa. E o objetivo dele é seguir aí o índice S&P 500, né, que tem as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, vocês conseguem observar aqui que o crescimento é de $10 mil investidos nos últimos 10 anos. Então, a pessoa que colocou $10 mil há 10 anos atrás, hoje ela está aí com mais de $36.600. Então, você vai ter aí 509 ações, para ser mais precisa, porque tem empresas, né, que tem mais de um tipo de ação, por exemplo, o Google. E nesse índice, você vai ter aí de consumo de serviços de comunicação aí mais de 10%, de consumo discricionário um pouco mais de 12%. Você também tem setor de energia, financeiro, saúde tem um peso relevante, 13%, financeiro é 11%, industrial 8,9% e tecnologia da informação é a maior parte das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, com 26,7%. E aqui vocês conseguem ver a posição das 10 maiores empresas. Então, lembra quando você compra, você está comprando esse ETF, você está levando aí 500 empresas, elas estão por valor, por capitalização de mercado, ou seja, as empresas maiores têm um maior peso no índice. Então, tem mais ações de Apple, por exemplo, que é a primeira, do que de Visa. E assim vai até o final. Então, as maiores empresas têm um maior peso no índice do S&P 500. Então, as maiores posições são Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook, Tesla. Muitas dessas aí vocês já viram que estão no outro ETF QQQ, né?
Temos também a Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett. Tem a JP Morgan Chase, que é um dos maiores, se não for o maior banco do mundo. Johnson Johnson, Visa e várias outras empresas. Essa é uma forma bem genérica de você se expor aí ao mercado norte-americano. Bom, pessoal, eu mostrei para vocês agora há pouco o ETF que investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, listadas em bolsa de valores. E antes eu tinha mostrado o ETF que segue aí as 100 maiores empresas, não do setor financeiro, da bolsa Nasdaq, que era o QQQ. E agora eu vou trazer o ETF mais geral possível para você investir em ações, né, de maneira mais neutra, que é o ETF Vanguard Total World Stock ETF, né, com código de negociação VT. Esse é o ETF que você vai fazer a maior diversificação e vai ter, em tese, a maior tranquilidade possível. Esse ETF ele vai tentar capturar todo esse movimento, uma vez que ele vai investir em todas as ações do mundo. Sim, é possível investir em todas as ações do mundo com um ETF, pagando uma taxa de administração muito baixa, de 0,08%. Né? A categoria desse ETF é ações mundiais. Então, comprando esse ETF, você está comprando as ações de diversos lugares do planeta. Então, apenas a título de exemplo, 10 mil dólares colocados há 10 anos teriam se transformado hoje em 24.751 dólares. Né? Você consegue perceber que a composição do portfólio desse ETF está 11% em mercados emergentes, 16,6% na Europa, 12,2% no Pacífico, aí basicamente, né, maior, pelo menos em maior parte, o Japão. Você tem aí 0,2% no Oriente Médio, quase 60% está na América do Norte e grande parte disso sendo os Estados Unidos, e 0,2% estão em outros. Então, comprando esse ETF, né, você está comprando mais de 9 mil ações listadas no mundo. Sim, mais de 9 mil. E as 10 maiores posições desse ETF correspondem aí a 13,2% do fundo. Então, as maiores posições não são muito diferentes das maiores posições do S&P 500, uma vez que as maiores empresas do mundo geralmente são empresas americanas. Aqui há uma grande diferença de percentual. Enquanto, por exemplo, lá nos outros ETFs, as 10 maiores empresas, grande parte dessas que a gente tem aqui na tela, correspondem às vezes a mais de metade do ETF, aqui as 10 maiores empresas correspondem a 13,2%. Então elas têm um peso menor. Mas vamos lá, as 10 maiores são Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook, a TSM, você tem aí a Tesla, a Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, JP Morgan, e você tem a chinesa de meios de pagamentos e outros serviços de internet, a Tencent. Então aqui você vai investir em todas as ações mundiais e com isso você reduz aí grande parte do seu risco. Nós temos aí uma boa parte são empresas grandes, as maiores empresas nós já vimos, e agora a distribuição por países. Então 57% do fundo está em ações nos Estados Unidos, 7% no Japão, que é a segunda maior posição, 4,5% na China, temos Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, diversos países, e temos aqui o Brasil, com 0,6% das ações deste fundo. Então, pessoal, comprando ações desse fundo, você tem uma forma aí de diversificar de maneira global nas ações do mundo inteiro. E para finalizar, eu trouxe aqui agora o Dividend Yield, né, o yield distribuído, foi de 1,57%. Lembrando que, por exemplo, no Brasil, a taxa Selic era 2%, aumentou agora um pouquinho para 2,75% no momento que eu gravo esse vídeo. Né? Provavelmente vai aumentar um pouco mais, mas tem que lembrar que é 1,57% em dólar, então não está aí muito distante. Eu, particularmente, não gosto muito desses ETFs brasileiros, mas eu acho que se você quer se expor de uma maneira geral aqui na Bolsa de Valores do Brasil, eu não compraria apenas o BOVA11. Né? Eu compraria o BOVA11 e o Small11 para a gente conseguir ter não apenas as ações mais negociadas, mas também as empresas menores que historicamente têm dado aí os maiores retornos. Bom, pessoal, por o vídeo não ficar muito longo, por hoje é só. Um grande abraço a todos e até a próxima.